Olá, amados irmãos, graça e paz, saudade dos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com cada um de vós, né? E que aquilo que vamos ver hoje, o Senhor aplique ao seu coração, imprima no meu e no seu coração o desejo de que a gente adentre, mergulhe na sua palavra para aprender mais da sua vontade. Nós estamos falando sobre, estudando com o tema O Guia Fácil para Entender o Apocalipse. Vimos profetas e profecias, como entender uma profecia. Estamos falando sobre os acontecimentos dos últimos dias e hoje no tema da tribulação que começamos semana passada. E como a gente tem feito na introdução, a gente sempre tem dito que o mundo em que a gente vive, ele está organizado em torno do princípio da similaridade ou da uniformidade, que é um princípio que diz o seguinte: o mundo é o mesmo de ontem e amanhã vai ser o mesmo de hoje. Então, essa é uma atitude da modernidade que é totalmente previsível e foi anunciada na palavra de Deus, né? O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 3 e 4, ele diz assim, para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias os zombadores viverão seus anos de glória, reduzindo tudo ao nível mais baixo. Eles nos provocarão. Então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos e enterrados e tudo está como sempre esteve. Desde o primeiro dia da criação, nada mudou. Então essas pessoas, elas têm a tendência de ignorar, têm a tendência de menosprezar o fato de que o mundo foi criado pela palavra de Deus a partir do nada. Essas mesmas pessoas também acham relevante o fato de que há muitos séculos atrás, no que parecia ser um dia comum, Deus destruiu o mundo com o divórcio. Então, com o mesmo desprezo, elas não levam em conta o fato de que a vida na Terra não vai continuar existindo do mesmo modo como tínhamos há poucos meses atrás e como temos hoje. Porque Deus antecipadamente anunciou em sua palavra que o fim da nossa era será marcado por uma série de acontecimentos assombrosos e espetaculares, né? Então vamos continuar falando sobre a tribulação. Hoje vamos falar sobre o anticristo e o falso profeta. Próxima semana continuaremos falando sobre a tribulação, tá? Tudo que estamos trazendo ainda é uma síntese, né, daquilo que nós nos comprometemos a trazer para depois a gente entrar no livro de Apocalipse. Obviamente que o que estamos trazendo tem também textos do Apocalipse, tá? Mas não entramos ainda no estudo específico do livro, analisando cada capítulo e cada versículo. No período da tribulação, Satanás ele vai estar também de forma surpreendente atuando de maneira ativa. E seu trabalho de engano vai se concentrar em dois indivíduos. O primeiro deles é o anticristo, que é chamado de a besta, né, no capítulo 13, versículos de 1 a 10, que diz assim: o dragão ficou de pé à beira do mar e viu uma besta levantando-se do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em cada chifre uma coroa e em cada cabeça uma inscrição de um nome blasfemo. A besta que vi parecia um leopardo com garras de urso e boca de leão. O dragão deu a ela o seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido ferida de morte, mas foi curada. A terra inteira ficou assombrada diante da besta. Eles adoraram o dragão que dera autoridade à besta e adoraram a ela também, exclamando: nunca houve ninguém como a besta, ninguém ouse guerrear contra ela. A besta falava alto, expressando arrogância e blasfemando. Durante 42 meses, pôde fazer o que bem quis. Ela blasfemou contra Deus, contra o seu nome, contra a sua igreja e, principalmente, contra os que já estavam com Deus no céu. Ela teve permissão para guerrear contra o povo santo de Deus e vencê-lo. Ela conquistou um domínio absoluto sobre todas as tribos, povos, línguas e raças. Na terra, todos os que não tinham o nome escrito no livro da vida do Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo, adoraram a besta. Seus ouvidos estão abertos? Então ouçam. Eles fizeram a própria cama, agora terão de se deitar nela. Quem está destinado à prisão vai para a prisão. Quem desembainhar a espada será morto pela espada. Enquanto isso, o povo santo de Deus permanece firme, com paixão e fidelidade. E também o anticristo é chamado, além de besta, o príncipe que há de vir. Daniel capítulo 9, versículo 26 diz assim: depois das 62 semanas o líder ungido será morto, é o seu fim. A cidade e o santuário serão arruinados pelo exército do novo líder que chegar.
O fim virá de repente como uma onda enorme. Haverá guerras até o fim e a desolação estará na ordem do dia. Então, esse homem denominado de a besta, de o príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele vai receber um poder enorme de Satanás, né? O anticristo vai usar esse poder de forma política para se tornar a força dominante do mundo e, como diz Apocalipse 13:7, ela teve permissão, a besta, o anticristo, né? Para guerrear contra o povo santo de Deus e vencê-lo. Ela conquistou um domínio absoluto sobre todas as tribos, povos, línguas e raças. Então o anticristo vai usar o poder também, não somente no ambiente político, mas também no ambiente eclesiástico, para ser objeto de adoração do mundo, como vimos no capítulo 13, versículos de 1 a 4, que lemos anteriormente, e nos capítulos 14 a 18 de Apocalipse a gente vai ter de forma mais clara essa influência. E isso será muito mais do que adoração ao homem, será adoração pública a Satanás. O versículo 4 do capítulo 13 diz: eles adoraram o dragão, né, que é Satanás, que dera autoridade à besta, e adoraram a ela também, exclamando: nunca houve ninguém como a besta, ninguém ousa guerrear contra ela. Mas já houve, né? E porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a segunda pessoa é o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 20 diz assim: a besta foi vencida e com ela seu fantoche, o falso profeta, que fez milagres para enganar e iludir os que tinham a marca da besta e adoraram sua imagem. Apocalipse 13, que lemos também, os versículos 11 a 15, vão falar dessa temática, tá certo? E o falso profeta vai ajudar o anticristo a executar milagres que vão levar o mundo a adorar o anticristo, como a gente já viu nos versículos anteriores, do capítulo 13, né? E essa adoração vai ser utilizada pelo anticristo como ferramenta para a consolidação do seu poder político. E mais uma vez, a atuação do falso profeta vai ser fundamental para o cumprimento dessa tarefa. Vamos lá, versículo 2 e 3 do capítulo 13. O dragão ficou de pé à beira do mar e viu uma besta levantando-se do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em cada chifre uma coroa e em cada cabeça uma inscrição de um nome blasfemo. A besta que vi parecia um leopardo com garras de urso e boca de leão. O dragão deu a ela seu poder, seu trono e grande autoridade. Os versículos 14 a 17 do capítulo 13 vai dizer o seguinte: ela usou o poder mágico que havia recebido da outra besta para enganar os habitantes da terra, alusão ao falso profeta. E eles foram convencidos a fazer uma imagem da besta que havia se recuperado do ferimento mortal. Ela conseguiu animar a imagem da besta que começou a falar. Em seguida, proclamou uma lei: quem não adorasse a besta seria morto. Por esse motivo, todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, foram obrigados a aceitar uma marca na mão direita ou na testa. Sem a marca do nome da besta ou do número do seu nome, era impossível comprar e vender. Então, apesar do predomínio de seu poder sobre o mundo, o anticristo não ficará sem oposição. O mundo é muito complexo, né? E na metade da tribulação, um acordo entre os exércitos do norte e do sul em relação a Israel vai invadir a Palestina. E essa vai ser a primeira batalha da guerra de 3 anos e meio ali do Armagedon. E esses exércitos eles vão ser derrotados pelo anticristo, que vai continuar na Palestina. Vai perseguir os judeus, vai transformar o templo de Jerusalém em um lugar de sua própria adoração. Olha o que diz Daniel 9, 27. Então, no período de uma semana, ele fará muitas alianças importantes. Mas, na metade dessa semana, ele acabará com a adoração e as orações. No lugar da adoração, irá se instalar a besta da profanação, que permanecerá ali até finalmente ser destruída. E Daniel, ainda no capítulo 11, versículo 40 e 41, ele diz assim: na conclusão dessa história, o rei do sul o enfrentará, mas o rei do norte se lançará contra ele como um furacão, com seus carros e cavalos e uma grande frota de navios, e varrerá tudo que estiver no caminho. Ao entrar na linda terra, as pessoas cairão diante dele como peças de dominó. Só Edom, Moabe e alguns amonitas escaparão. Ezequias também trata desse tempo, dessa profecia, desse período da tribulação, no capítulo
38, versículo 8 e 9, ele diz: num futuro distante, você chegará a uma terra que se recuperou de uma guerra devastadora. O povo, reunido de muitas nações, estará ali nas montanhas de Israel, que durante muito tempo estiveram devastadas. Esse povo foi trazido de volta depois de estar espalhado por muitas nações e agora vive seguro e tranquilo. Ezequiel 38, versículo 15 e 16 diz: avançará desde o norte você e a multidão de exércitos, invadindo com seus cavalos a terra do meu povo Israel, como a ressaca que varre a terra, cobrindo a região como uma nuvem. No tempo certo vou liberar seu ataque contra a minha terra, de uma forma tal que as nações me reconhecerão, e graças a você, Gog, as outras nações perceberão que mostrarei minha santidade. Ainda em Apocalipse 12, de 1 a 6, a gente vai ver: um grande sinal apareceu no céu. A mulher, vestida como a luz do sol, estava na lua, coroada com 12 estrelas. Ela estava dando à luz um filho e gritava com as dores de parto. Em seguida, outro sinal junto com o primeiro, o imenso e furioso dragão. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, com uma coroa em cada cabeça. Com um golpe da cauda, ela derrubou 1/3 das estrelas do céu e os lançou na terra. O dragão agachou-se diante da mulher em trabalho de parto, pronto para devorar o filho assim que nascesse. A mulher deu à luz um filho, e ele irá governar as nações com cetro de ferro. O filho foi tomado e posto em segurança na presença de Deus sobre o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar seguro que Deus preparou para ela com todo o conforto por 1260 dias. Apocalipse 13 a 17 também trata dessa mesma temática. E, amados, no final da tribulação, a gente está tendo aqui uma síntese do anticristo e do falso profeta, e no final da tribulação, nós ainda vamos tratar desse tema, os exércitos do mundo vão se juntar na Palestina para lutar entre si contra Deus. Olha o que diz Apocalipse 19, 19. Vi a besta, e reunidos com ela os reis da terra e seus exércitos, prontos para guerrear contra o cavaleiro e seus exércitos. Esse texto nos mostra também que Daniel, capítulo 11, 40, 45, fala da mesma temática. Cristo vai aceitar esse desafio, vai vir à terra novamente, que é o que vamos estudar sobre a segunda vinda, e vamos conhecer mais a respeito do propósito da vontade de Deus para nós. Esses dias de pandemia que estamos vivendo não é nada mais do que a mão de Deus. Nós já estudamos sobre isso, Apocalipse de Isaías, capítulos 24 a 27, buscando mostrar à humanidade a necessidade de uma mudança e de uma transformação. Mas as pessoas continuarão indo de mal a pior, como diz o apóstolo Paulo, e como diz Apocalipse, capítulo 6, capítulo 13, capítulo 19, vai mostrar, capítulo 16, vai mostrar que o ser humano, infelizmente, não muda. A única forma de mudar é vencer o ego. E para vencer o ego, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. E com a ajuda do Espírito Santo, a gente vence o ego, permitindo que Cristo viva em nós. E aí a gente proclama: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí sim, a gente vai conseguir superar a nossa humanidade corrupta, e ser eterno dependente do nosso Criador. Aqui fala o pastor Antônio Ferreira, da Igreja Batista da Colina, e o desejo do meu coração, como disse no início, é que você busque conhecer mais da palavra de Deus. Pai querido e amado, nós te louvamos por essa oportunidade, te agradecemos pela tua palavra que nos expressa o momento passado, presente e futuro. E estamos situados nesse presente século e nessa geração com o propósito de glorificar e exaltar o teu nome. Portanto, abre o nosso entendimento e ajude o teu povo a encontrar em ti a plenitude de graça, a plenitude de paz e continuar na tua dependência. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.